Ênimo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quadrado, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. 14. E a terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 7. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 19. E Deus criou as grandes baleias. E todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Culto disteis, e foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 44. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Daí Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento. Dei a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto,